Fala pessoal, vamos resolver um exemplo de série de potência, um exemplo bem longo, esse vídeo será bem longo com certeza, utilizando o teste da razão. O exemplo que nós temos, a série que nós temos é a seguinte: a somatória de n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre raiz de n quadrado mais 1. Nós vamos analisar qual é o intervalo de convergência absoluta dessa série e depois analisar os extremos desse intervalo para determinar se nesses extremos, no extremo da esquerda e no extremo da direita, essa série ela é convergente ou divergente. No caso, se ela for convergente nesse extremo, ela será condicionalmente convergente, não absolutamente convergente. Nós vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, porque isso é muito importante pra gente. Então nós vamos calcular a convergência dessa série utilizando o teste da razão. Nós vamos calcular o limite para n tendendo a infinito de a n mais 1 sobre a n em módulo e vamos analisar o resultado desse limite. Se o limite valer qualquer coisa menor do que 1, então a série ela é absolutamente convergente. Se esse limite for qualquer coisa maior do que 1, a série é divergente. E se o limite der 1, quer dizer que nós gastamos tempo de bobeira porque esse teste não serviu de nada. Isso não vai acontecer, fica tranquilo. Começando então pelo cálculo de a n mais 1 sobre a n. O a n mais 1 ele é dado por x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado mais 1, esse termo aqui dentro de uma raiz quadrada. E o a n a gente só copia o que já está lá, x elevado a n sobre raiz quadrada de n ao quadrado mais 1. Vamos abrir agora os termos que estão dentro dessa raiz e separar também esses dois termos x elevado a n mais 1 como x elevado a n vezes x. Portanto, x elevado a n vezes o x, esse x elevado a n a gente vai conseguir cancelar com o termo do denominador sobre raiz quadrada de n mais 1 ao quadrado é igual a n quadrado mais 2n mais 1. Mais 1, nós temos aqui dentro da raiz n quadrado mais 2n mais 2. E aqui aquele x elevado a n sobre a raiz de n quadrado mais 1. Cancelamos então x elevado a n com x elevado a n. O único termo que precisa do módulo é o x, dado que todos os outros termos são positivos. O n ele parte de zero e vai até infinito, então todos esses termos são positivos. Então nós podemos reescrever isso aqui como módulo de x vezes 1 sobre a raiz de n quadrado mais 2n mais 2, tudo isso dividido por 1 sobre raiz de n quadrado mais 1. Aqui nós temos uma divisão de frações, nós passamos a fração de baixo invertida multiplicando o termo de cima, então nós temos raiz de x vezes a raiz de n quadrado mais 1 sobre a raiz de n quadrado mais 2n mais 2. Podemos colocar esses dois termos dentro da raiz na mesma raiz. Então, raiz de n quadrado mais 1 sobre n quadrado mais 2n mais 2. E aqui nós partimos para o cálculo do limite. Nós vamos calcular agora o limite do valor que nós acabamos de encontrar, que é o módulo de a n mais 1 sobre a n. Então vamos lá, calculando o limite para n tendendo a infinito de módulo de x vezes raiz de n quadrado mais 1 sobre n quadrado mais 2n mais 2, nós percebemos que o módulo de x ele não varia com a variação de n, ele é independente de n, então nós podemos tirá-lo aqui do limite. Então nós reescrevemos como módulo de x vezes limite para n tendendo a infinito de raiz de n quadrado mais 1 sobre n quadrado mais 2n mais 2. E essa raiz pode sair do limite, portanto nós temos módulo de x vezes a raiz do limite de n tendendo a infinito de n quadrado mais 1 sobre n quadrado mais 2n mais 2. Colocando o n quadrado em evidência tanto no numerador quanto no denominador dos termos internos ao limite, internos à raiz também, nós temos módulo de x vezes limite para n tendendo a infinito de n quadrado vezes 1 mais 1 sobre n quadrado, tudo isso sobre n quadrado vezes 1 mais 2 sobre n mais 2 sobre n ao quadrado, e esses termos aqui estão dentro de uma raiz. Nós podemos cortar aqui n quadrado com n quadrado,
e analisar o limite. Dado que n tende a infinito, esses termos que têm n no denominador, todos eles tendem a zero. Portanto, nós teremos aqui dentro somente 1 sobre 1, ou seja, esse limite ele vale 1, como ele está dentro da raiz de 1, que também é igual a 1. Portanto, o resultado final desse limite é somente módulo de x, dado que o limite ele foi avaliado em 1. Segundo o teste da razão, para que essa série seja absolutamente convergente, nós devemos ter o resultado do limite como menor do que 1, ou seja, esse módulo de x ele deve ser menor do que 1. Agora nós vamos avaliar essa inequação e calcular tanto o raio de convergência quanto o intervalo de convergência. Se o módulo de x deve ser menor do que 1, o x deve estar compreendido entre menos 1 e 1. Quer dizer que, analisando o intervalo de convergência, a série é absolutamente convergente nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 1. Agora nós vamos avaliar as extremidades desse intervalo, quando x vale menos 1 e quando x vale 1 positivo. Nós vamos jogar essas duas possibilidades de valor aqui na série original e analisar duas outras novas séries. Para x igual a menos 1, nós temos o seguinte. Nós temos a série que vai de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre raiz de n quadrado mais 1. E essa série aqui é uma série alternada. Como que nós avaliamos as séries alternadas? Dada a série alternada menos 1 elevado a n mais 1, isso aqui nada mais é do que o termo que faz com que os sinais da série fiquem trocando de positivo para negativo, vezes a n. Caso a série satisfaça as condições o an mais 1 menor ou igual ao an e o limite de an para n tendendo a infinito igual a zero, a série será convergente. No nosso caso, o termo que faz com que a série se alterne é o menos 1 elevado a n. Então nós vamos avaliar o an como 1 sobre a raiz de n quadrado mais 1 e determinar se essa série que está na extremidade desse intervalo ela é convergente ou divergente. Então vamos construir uma função f de x com o an trocando o n por x. O nosso f de x ele é igual a 1 sobre raiz de x quadrado mais 1. Para determinar se essa série ela é decrescente, ou seja, se o an mais 1 é menor ou igual ao an, nós calculamos a derivada dessa função, a derivada de f de x, e nós precisamos determinar que essa derivada ela é negativa. Vamos avaliar se esse é o caso. Aqui nós temos 1 sobre raiz de x quadrado mais 1, que nada mais é do que x quadrado mais 1 elevado a menos meio. Nós precisamos derivar essa função aqui. Derivando essa função, nós tombamos o menos meio, multiplicamos por x quadrado mais 1 elevado a menos meio menos 1, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2, vezes a derivada do x quadrado mais 1, dado que aqui a gente tem uma regra da cadeia, vezes o 2x. Então nós temos aqui menos x sobre x quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Aqui embaixo, porque o sinal do 3 sobre 2 ele é negativo aqui, e esse 2 pode ser cortado com esse. Então nós temos menos x sobre x quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Independente do termo que você jogue aqui no x, no caso x representa o n, então ele começa de zero e vai para mais infinito, essa função, a derivada, ela é sempre negativa, então o f de x ele é decrescente, portanto a primeira condição das séries alternadas já foi atendida. E a segunda condição é analisar o limite para n tendendo a infinito do an, lembrando que o an é 1 sobre raiz de n quadrado mais 1. Se a série for convergente, esse limite dá zero. Vamos ver se é o caso. Quando o n tende a infinito, esse n quadrado tende a infinito mais 1. Esse termo inteiro tende a infinito. Raiz de um número que tende a infinito também tende a infinito. E 1 sobre um número que tende a infinito, isso tudo vai para zero. Portanto, a série ela é convergente. Só tome cuidado, pois aqui, exatamente no x igual a menos 1, a série é condicionalmente convergente e não absolutamente convergente. Vamos olhar agora a outra extremidade desse intervalo, onde o x vale 1 positivo agora. Quando o x é igual a 1, nós temos a seguinte série. A somatória de n igual a 0 até infinito de 1 elevado a n sobre a raiz de n quadrado mais 1. 1 elevado a n é sempre positivo, então nós podemos remover esse expoente n do 1. Então nós temos n igual a 0 até infinito de 1 sobre a raiz de n quadrado mais 1. E aí, como é que nós podemos avaliar essa série agora?
nós podemos fazer o teste da comparação de limite. E o teste da comparação de limite funciona da seguinte forma: nós criamos uma nova série Bn, nós temos a série antiga ou original AN, nós criamos uma nova série Bn. Se nós provarmos que o limite para n tendendo ao infinito de AN sobre Bn ele é uma constante, ele dá um número, onde C é um número finito e positivo, então as séries são ou ambas convergentes ou divergentes. Portanto, nós chegamos no final do teste, olhamos para esse cara aqui, vemos se ele é C ou D, e aí dizemos, então quer dizer que a série original também é C ou também é D. Nós podemos fazer um teste da comparação do limite utilizando Bn como 1 sobre raiz de n ao quadrado. E aí nós calculamos o limite para n tendendo a infinito de AN, que é 1 sobre raiz de n quadrado mais 1 sobre o nosso Bn, que é 1 sobre raiz de n quadrado. Aqui nós temos uma divisão de frações, portanto, nós temos aqui o limite para n tendendo a infinito de raiz de n quadrado, esse termo aqui vai parar lá para cima, e essa raiz aqui que estava em cima vem aqui para baixo, n quadrado mais 1. Nós temos uma raiz só aqui, limite para n tendendo a infinito, da raiz de n quadrado sobre n quadrado mais 1, que é a mesma coisa que a raiz do limite para n tendendo a infinito de n quadrado sobre n quadrado mais 1, dado que essa raiz pode sair do limite. Colocando o n quadrado em evidência, nós ficamos com o limite para n tendendo a infinito de n quadrado sobre n quadrado vezes 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Lembrando que aqui existe ainda uma raiz. E aí nós cortamos esse n quadrado com esse, fica 1 aqui em cima. Quando n tende a infinito, esse termo aqui inteiro vai para 0. Portanto, nós temos 1 sobre 1 aqui, 1 sobre 1. Limite de 1, quando n tende a infinito, ele é igual a 1. Como ele está dentro da raiz, nós temos aqui a raiz de 1, que também vale 1. Portanto, nós provamos que o limite para n tendendo ao infinito de AN sobre Bn dá uma constante. Então, nós olhamos para a série com Bn. Será que essa série aqui é convergente ou é divergente? Essa nossa série é uma série harmônica, dado que 1 sobre raiz de n quadrado é a mesma coisa que 1 sobre n. Nós cortamos esse quadrado aqui com a raiz. E nós sabemos que a série de n igual a 0 até infinito, a série harmônica, 1 sobre n, ela é divergente. Portanto, a série original, a série com o AN, ela também é divergente. Então nós marcamos aqui no nosso intervalo de convergência que nessa ponta a série é divergente.